Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou a Elisa, esse é o Nerd Sem Frescura e hoje nós vamos falar sobre o episódio 9 de WandaVision. Segura essa, Brasil, que episódio foi esse? Bora lá trocar essa ideia que a gente tem bastante coisa pra falar, hein? Bom, gente, eu acho que não tem como começar falando desse episódio sem dizer que a Marvel acabou entregando para nós uma das histórias mais traumáticas e uma das histórias mais tristes dentro do MCU, que é a história da nossa amada Wanda Maximoff. O Kevin Feige já havia avisado que WandaVision não era o que parecia desde o início, e mesmo com esses avisos, o interessante dessa série é que ela foi construindo uma narrativa que surpreende o espectador diversas vezes, né? Isso é muito interessante. Então, antes de nós começarmos o review em si, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Vamos chegar aos 400 inscritos? Bora? É isso aí, então. Bom, gente, o nome do episódio é Previously On, ou seja, anteriormente, né? E ele nos leva de volta a momentos vividos pela nossa Wanda. Momentos traumáticos, né? De sua vida tão devastadora. Mostrando para nós espectadores como a pessoa que eu acredito que agora nós podemos considerar a mais poderosa do MCU levou uma cidade inteira a seu domínio, né? Mesmo que a narrativa não conduzisse para um caminho assim, existia muita especulação de que a Wanda teria perdido controle de seus poderes e isso, olha só. Fala, oi menina! Gente, essa aqui é a Arya, ela já apareceu aqui algumas vezes, ela é muito feliz, olha a cara dela. Não, ela é muito brava mesmo. E ela tá falando aqui pra você dar uma fortalecida no canal, né menina? Enfim, talvez eu apanhe e leve mordidas depois dessa. Bom, bora lá voltar pro review, né? Então existia uma possibilidade de que toda essa história fosse um descontrole da Wanda, aquela coisa de uma pessoa ser tão poderosa que ela perde o controle dos seus poderes e enlouquece. Ainda bem que a narrativa não tomou esse rumo. O showrunner, né, da série, que é o Jack Sheffer, ele se certificou que esse não fosse o caso da Wanda. A partir do momento em que nós mergulhamos em seu passado e passamos a entender os seus traumas. É aquela velha história, né? Se ela tem um passado difícil, se ela sofreu no passado, eu vou passar pano sim. Na verdade, gente, cada momento específico da vida da nossa feiticeira acabou transformando-a nessa criatura poderosa, impulsionando e criando gatilhos para que ela chegasse ao ponto que chegou, né? Então o luto por seus pais, o luto por Pietro, o luto por Visão, não foi o poder que conduziu a Wanda para esse caminho, né? E sim essa tragédia que ele viveu, uma vida que foi uma sucessão de tragédias, certo? Nós, enquanto espectadores, quando nós vemos esses eventos se desenrolando, passa-se uma sensação imensa de dor, de desolação. E esse foi um episódio que foi triste do início ao fim. E bom, gente, o que é importante, né? Logo no início a gente tem um pequeno background ali da Agatha e nós descobrimos que ela é uma bruxa ancestral, né? Ela existe no mundo há muito e muito tempo e na sua época ela era uma criatura muito poderosa, se não a mais poderosa, né? Porém, mesmo ela sendo essa criatura de imenso poder, ela se vê intrigada com os poderes da Wanda e ela usa a sua magia, né, para transportá-la de volta no tempo, para entender o que ocasionou, né, esse surto. E a primeira porta mágica, digamos assim, nos leva à casa dela em Sokovia, onde ela e a sua família tentam aproveitar ao máximo de uma situação horrível, né? E nós vemos a interação da Wanda, do Pietro com seu pai e sua mãe, sendo que o momento que eles tinham de maior descontração era justamente quando eles sentavam para praticar inglês, assistindo a séries e principalmente sitcoms americanas. Lá no primeiro vídeo que eu fiz, né, eu falei que eu achava que... Por que sitcoms, né? Justamente porque eu acreditava que ela tinha visto muitas sitcoms na infância em Sokovia
e isso se tornou um ideal de vida perfeita para ela. Não é que eu estava certa, mas tem teoria que a gente acerta e tem teoria que a gente erra, né? E bom, qualquer um que já viu Era de Ultron sabe o que vem a seguir. Há uma explosão, os pais dela são mortos e ela e o Pietro ficam escondidos, né? Encarando um míssil das indústrias Stark que deveria ter explodido. Eu a peguei, levei pra debaixo da cama e o segundo míssil atingiu. Mas ele não explodiu. Ficou parado nos destroços a 1 metro dos nossos rostos. E até então, nós não imaginávamos, né, que o que impediu a explosão desse míssil foi justamente os poderes de uma jovem bruxa que ainda não tinha descoberto, né, que tinha esse poder em suas mãos. Mas agora a gente tem a confirmação de que foi ela que impediu. Isso é bem interessante, né? Essa cena, ela é sensacional porque ela adiciona uma grande profundidade à personagem da Wanda. A partir disso, o ódio dela por Stark, pelo Tony Stark, pelas indústrias Stark, foi se tornando mais agudo. E a razão, né, para que WandaVision, essa sitcom chamada WandaVision, existisse e tivesse esse formato, se torna ainda mais devastadora. Tudo vem de traumas, tudo vem de momentos em que a Wanda vivenciou, em que ela sofreu muito. E para mim, essa é a genialidade, também a beleza dessa série, porque a série abre espaço para uma personagem que até então era uma personagem secundária, embora fosse sim poderosíssima, ela não tinha tido tanto destaque assim, né? E essa personagem passa a se desenvolver verdadeiramente, né? Como uma personagem real, palpável, humana, traumatizada, que tem, por um acaso, acesso a um poder infinito. Bom, depois disso, nós vamos à segunda porta, que leva até instalações da Hydra, onde os poderes da Wanda são aumentados pela Joia do Infinito. Então ela já tinha tido o uso de seu poder inconscientemente, né? Mas a Joia do Infinito expande, aumenta os poderes dela a níveis inimagináveis. Esse é um flashback que é bem importante, impactante, né? Porque ele impulsiona bastante a trama, mostra as ações da Wanda em contato com a Joia. Isso é bem legal, né? Porque esse plot, antigamente, da Joia e tudo mais, tinha sido criado para justificar os poderes da Wanda e do Pietro, tanto que eles levavam o nome de Aprimorados, mas já tinha sido deixado bem claro que eles eram considerados milagres, porque ninguém sobrevivia a essa exposição. Então, na verdade, é claro que tudo isso é implícito, mas acho que a gente pode chegar à conclusão de que pessoas com o Gen X avançado, a.k.a. mutantes, conseguiram, né, sobreviver a esse experimento. E aí a gente tem uma cena bem legal também, que a gente vê a Wanda e o Visão assistindo Malcolm and the Middle nas instalações do prédio dos Vingadores. E ao mesmo tempo que é muito bonito que a gente vê esse amor florescendo entre eles e tudo mais. Inclusive a inocência do Visão é algo que é interessante de nós vermos, né? Porque ele está descobrindo o mundo, né? Mas ao mesmo tempo deixa um gosto meio agridoce na boca e sentimentos controversos, porque a gente sabe que é só mais uma tragédia que vai acontecer na vida da Wanda, né? E aí nós vimos uma cena que era muito esperada, que era da Wanda invadindo as instalações da SWORD. E é claro, para a surpresa de alguns, não de todos, né, o corpo do Visão não foi roubado. E nós podemos ver que claramente aquela cena que o Hayward tinha mostrado para Mônica, para o Jimmy, para Darcy, na verdade foi editada. Eu falo que o Hayward é um grande antagonista aqui, gente. Na verdade, quando ela percebe que o Visão realmente se foi, ela simplesmente cria essa nova versão, né? Com poderes surpreendentes que ela passa a receber depois que ela descobre, né, por uma carta do Visão,
que eles têm um lote de terra em uma cidadezinha de New Jersey chamada Westview. Mas, se isso já não fosse o suficiente para nos fazer cair, nos debulhar em lágrimas, talvez esse momento seja um pouco mais do que ele aparenta, né? Afinal, nós não vimos quem deixou aquela carta para Wanda. Se foi o próprio Visão ou se tem mais alguém manipulando-a para que ela utilize a sua mágica de forma mais ampla, de formas que até então, até mesmo ela desconhecia, né? O próprio Hayward havia dito que ela podia trazer o seu amor de volta à vida, né? A sua alma gêmea. E ela diz, não, eu não posso fazer isso, mas a sementinha foi plantada ali na mente dela. Então, será que era isso que ele queria, né? Será que ele queria que a Wanda trouxesse o Visão de volta à vida para que ele tivesse a sua arma senciente, enfim, algo do tipo? Será que foi ele que a impulsionou, gerando esse surto tão enorme de proporções colossais? Eu acredito que essa pergunta seja respondida no próximo episódio, né? Foi muito legal ver toda essa evolução da personagem, o caminhar dela, por saber que um ser tão poderoso passou por tantas coisas que fazem com que ela não tenha um controle, né? Ao final do episódio, eu acho que quem é fã de HQ como eu, surtou e vibrou ao ouvir a Agatha mencionar duas coisas muito importantes sobre a Wanda. A primeira, que ela está usando magia do caos, que é o mesmo poder que ela utiliza nas HQs, então... E a segunda, que ela deveria ser um mito, uma feiticeira escarlate. Vale ressaltar que, embora a dublagem tenha frisado como a feiticeira escarlate, a legenda em inglês fale The Scarlet Witch. Na legenda brasileira está uma feiticeira escarlate e a fala da Agatha, eu ia falar Agnes, a fala da Agatha é a Scarlet Witch. A em inglês é artigo indefinido, uma. Então, nada na Marvel é por acaso, nenhuma escolha léxica é por acaso. Abriu aqui uma brecha para que existam outros agentes do caos no MCU. Scarlet Witch aqui seria um mito, né, de uma bruxa que seria capaz de criação espontânea e tudo mais, mas quando ela fala a Scarlet Witch, abre uma brecha para que haja outros seres que possam utilizar a magia do caos, certo? Dentro dessa mitologia que foi criada para o MCU, porque nós também temos que pensar que, claro, nas HQs existe uma feiticeira escarlate que leva esse nome por conta da sua magia de cor escarlate, certo? Mas aqui a origem teve que ser um pouco modificada, porque não tinha mutante, não tinha X-Men dentro do MCU. Eu penso que essa deixa é para que nós tenhamos uma explicação para os poderes do Wicano, ou Billy, né? Para os íntimos, para que ele se encaixe dentro dessa mitologia que foi criada para as telas. Eu acredito que o Billy, ou o nosso Wicano, também será um agente do caos. Posso estar certa, posso estar errada, mas esse é meu palpite. E para quem tinha achado que acabou, a partir do momento que o WandaVision deixou de ser uma sitcom e passou a ser a série do MCU, a gente volta na fórmula clássica do MCU, que é cenas de pós-créditos. E que cena, né, gente? Muitas teorias foram feitas ao longo da temporada, Mephisto, por exemplo, e, aliás, o Mephisto foi um grande bait da Marvel, né, gente? Vamos combinar que havia várias pistas, menções do diabo está nos detalhes, não sei o quê. Enfim, bait do bait. Mas uma teoria que surgiu é que apareceria o Visão branco no MCU. E essa teoria dividiu bastante, muitas pessoas acreditavam, outras não. Porém, ela se provou real e, gente, o visual do Visão ficou absurdo. Aliás, o nome do projeto Catarata acaba fazendo bastante sentido, né? Afinal, a catarata é uma membrana branca que cobre a visão. Genial! A gente faz piadinhas, fala algumas coisas de brincadeira e quando a gente vai ver, ó, tapa na cara, porque era isso mesmo. Mas
Mas quem é esse Visão branco, afinal, gente? Esse impressionante design do Visão, totalmente diferente, né? É uma referência a um arco das HQs chamado Vision Quest, que é de 1989. E tem uma lógica toda certinha estabelecida dentro do MCU para que esse arco se encaixe, tá? Nos quadrinhos, o Visão perde a cor depois de ser desmontado, olha só os paralelos, por uma força-tarefa multiplanetária, liderada por Cameron Block, que desativou o herói após assumir o controle de armas nucleares nos Estados Unidos, né? Paralelos de WandaVision com Vision Quest e o que aconteceu com o cadáver do Visão são fáceis da gente identificar, porque tem essa ideia de uma agência do governo, desconfiar de super-heróis, reconhecer que eles são ameaças, e usar essa força da qual eles desconfiam para que o próprio governo os tenham em controle, atuando como robôs, recebendo ordens, etc, né? Eu acho que essa é uma decisão, quando a Wanda descobrir no último episódio que fizeram com o corpo do Visão, ver que o Hayward mentiu para ela e tudo mais, eu acho que isso vai servir muito mais para a Wanda explodir, né? Os seus poderes explodirem cada vez mais. É uma decisão cruel para a Wanda, que ela não conseguiu enterrar o cadáver do Visão, que era o seu desejo, ao mesmo tempo que ela vai vê-lo reanimado com seus próprios olhos, sabendo que não é ele que está lá, e sem ter aquela consciência que ele tinha antes. E o que vai acontecer com a Wanda e com o Visão a partir de agora, nós só vamos saber aguardando o final da série para entender. Mas eu acho que esse golpe de revisitar o passado, lidar com as perdas, com o luto, com a dor, de tudo ser tirado de você, né? Faz com que o WandaVision tenha uma carga dramática que não tem ainda em nenhum outro projeto do MCU, não tem ainda em nada que já foi produzido no universo cinematográfico da Marvel. Eu sei que aconteça o que acontecer na próxima semana, parece que muitas perguntas não serão respondidas. E eu acho que isso nos vai deixar um gancho para uma nova temporada, quem sabe? Ou coisas que serão explicadas em Multiverso da Loucura. O que a gente não pode negar é que a atuação da Elizabeth Olsen está incrível. E já se falava, né, em campanha dela para o Emmy e tudo mais. Eu acho que esse episódio meio que vai fechar o negócio, né? A Catherine Hahn, que é a Agatha, também é maravilhosa. Aquela abertura do Salem Witch Trials é muito legal, mas eu ainda acho que aquela mágica da tela do cinema faria aquela cena ser espetacular. Mas assim, a série tá excelente. A cena da Wanda surtando lá em Westview e do Visão sendo criado é incrível, porque nos leva a muitas e muitas indagações. O que eu penso? Como que o Hayward conseguia rastrear o Visão dentro do Rex se aquele Visão foi criado pela Wanda? E isso ficou muito na minha cabeça. E quem será o vilão? Será a Agatha? Será o Visão branco? Será que é uma série sem vilão? Quem vai aparecer no final? E essa aparição que a Elizabeth Olsen tinha soltado, que teria uma aparição tão impactante quanto Luke Skywalker em Mandalorian? Será que vem o Doutor Estranho por aí? Será? Bom, gente, eu não sei. A única coisa que eu sei é que WandaVision está chegando ao final. E que tem sido muito bom passar por essa jornada aqui com vocês, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e, é claro, ativa o sininho de notificação para você ficar ligado em tudo que vai rolar aqui. Eu sei que eu não tenho postado tão frequentemente, mas é porque, gente, a vida do trabalhador assalariado não é fácil, no sentido de você ter tempo para fazer outras coisas, mas sempre que dá eu tô postando. E eu agradeço muito, muito, muito por quem assistiu até aqui. A gente se vê. Até a próxima. É nóis e tchau!